Bom dia! Hoje é quinta-feira, 16 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, o Bom Dia Baixada recebe o presidente da OAB São Vicente, Alexandre de Araújo. Doutor Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. E também o secretário adjunto da OAB Santos, Danilo Pereira. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigado, bom dia, Natalina. A partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa com o nosso smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo também. Doutor Alexandre, recentemente a OAB São Vicente inaugurou uma nova casa. O que ganharam os advogados com esse novo espaço? Olha, o ganho foi incrível, né? A casa que nós tínhamos era uma casa muito acanhada. Quando foi feita essa locação nos anos 90, tínhamos lá pouco mais de 200 advogados. Hoje nós temos mais de 1.200 advogados inscritos. E então nós precisávamos de um espaço que fosse condizente com o tamanho da subseção, o tamanho e a importância da subseção de São Vicente, né? E hoje nós temos lá um auditório para 140 pessoas, é um auditório multiuso, pode ser utilizado para festas, a gente pode locar, a gente tem essa ideia, né, de fazer locação, tanto para palestras, para eventos festivos, a gente tem um consultório dentário todo reformado. Temos também um espaço de atendimento próprio para os advogados, para fazer peticionamento eletrônico. Agora vamos ter uma garagem no subsolo que vai dar mais segurança para os nossos cursos. Nós temos alguns cursos que são noturnos, à noite, né? Isso. Então a gente sabe que a preocupação muito grande aí é com a segurança. Agora a gente vai ter uma segurança bem maior aí. É uma casa com acessibilidade plena, tem elevador. São aí quase 1.000 metros quadrados aí destinados inteiramente à advocacia da nossa região. Era um dos grandes desafios da sua gestão, né, doutor? Sim. Desde que eu comecei como tesoureiro na gestão anterior, a gente vinha pensando em um local maior e a gente conseguiu, foi muito feliz em ter a oportunidade de obter esse imóvel, que é em frente ao imóvel antigo. É uma localização estratégica, né, bem de frente para o Fórum de São Vicente. E foi uma conquista incrível, foi algo que realmente me deixou muito feliz. Nesse novo espaço também são ministrados cursos para os advogados. A gente disse que alguns, inclusive, são noturnos. A qualificação desse profissional que está no mercado para atender a população, muitas vezes, é e deve ser sempre o foco da OAB, né? Sim, sem dúvida. A qualificação é constante, né? Nós temos cursos à distância pela ASP, são ministrados pela ASP, pela própria OAB, são esses que são geralmente pela manhã ou à tarde, né? São via satélite. E tem os cursos presenciais também, que nós fazemos. Recentemente tivemos um curso com lotação máxima, já abrimos uma segunda turma, já abrimos uma terceira turma, que é o curso da reforma trabalhista. Sim. Que é um assunto que está aí tirando o sono de muitos advogados e de muitos trabalhadores. Sem dúvida, sem dúvida. Então, aí a gente já teve as aulas no novo espaço, é um espaço que a gente comprou mesas e cadeiras, então o advogado ele estuda com muito conforto, com muita praticidade. Na OAB Santos, essa regra é seguida à risca também, né, doutor Danilo? Com certeza, Natália. Nós temos também os cursos presenciais na OAB, né? Temos um auditório lá com praticamente 200 cadeiras lá. Além disso, temos um mini auditório, comporta mais 50 pessoas. E a experiência mostrou pra gente que alguns cursos têm tanto sucesso que a gente até tem um telão para montar uma outra sala no terceiro andar, que cabe mais ou menos umas 100, 150 cadeiras para fazer essa atualização do advogado. Na OAB São Vicente, na OAB Santos, perdão, são quantos inscritos hoje? Temos hoje inscritos, algo em torno de 8.000 inscritos. 8.000 inscritos. Isso. Falando em qualificação, em atualização, no fim desse mês, de 27 a 30 de outubro, acontece o maior, a gente pode dizer, o maior congresso, né, o maior encontro
dos advogados em nível nacional. E pela primeira vez, depois de 50 anos, volta a São Paulo, é isso mesmo? Isso, de 27 a 30 de novembro agora nós teremos o maior evento da advocacia nacional, que é uma conquista do nosso presidente da OAB estadual, Dr. Marcos da Costa, que depois de 50 anos conseguiu trazer de volta a São Paulo, né, que é a locomotiva da economia e da advocacia brasileira. Hoje nós somos aí quase 1 milhão de advogados no Brasil, dentre os quais uns 300 mil estão em São Paulo. Então, São Paulo merecia esse evento, vão ser mais de 200 palestras, é um sistema muito legal, vai ser no Anhembi. Então, as palestras elas acontecem simultaneamente num espaço enorme e cada pessoa que vai se vincular a uma palestra, ela recebe um fone. Então, ela ouve o palestrante, então eu estou aqui do seu lado, você está assistindo a palestra A, eu estou assistindo a palestra B, porque nós estamos aqui plugados com o palestrante. Ou seja, a tecnologia a serviço da qualificação mesmo do advogado. E certamente a questão da reforma trabalhista vai nortear uma gama de palestras, né? Com certeza, né? Aquilo que o Alexandre falou agora há pouco, né? O que tem tirado o sono dos advogados, né? Do trabalhador e dos advogados. E não só... são mais de 200 palestras, são palestrantes renomados do Brasil e do exterior, inclusive, advogados ou outras carreiras do direito. Mas, acima de tudo, além da importância de ter trazido para o Estado de São Paulo novamente esse congresso, é a participação dos advogados. Sim, né? A gente tem falado dos advogados, a atualização é fundamental na vida e na carreira dos advogados, do jovem advogado, do advogado com mais experiência. E está aí essa convenção, esse congresso aí exatamente para trazer os advogados e o que há de melhor nesses dias do congresso da advocacia vai estar lá presente. As inscrições estão abertas e ainda tem vagas, né? Sim, sim. Tem vagas. Tem vagas, ainda há possibilidade de fazer inscrição. Isso. Vai ser muito legal, Santos e São Vicente vão disponibilizar transporte para os advogados, estagiários. O preço para os estagiários é diferenciado, é um preço mais baixo, isso. E está tendo bastante adesão na OAB Santos? Como é que está a adesão? Se eu não me engano, até agora temos 2 ônibus aí de advogados aí que vão subir para fazer as palestras. E em São Vicente? São Vicente não tem o número exato, mas já temos muitos advogados também inscritos e a gente vai ver, eu estou conversando já com o presidente Luiz Fernando, para que a gente junte esse pessoal todo aí, de reppe até faz aí uma camiseta, algo do tipo. Para representar a Baixada Santista. Isso, lá a gente, o Dr. Marcos está estimulando, inclusive veio conversar aqui no Santa Cecília, com a família Teixeira, para que participe, né, e participe dessa forma, como leva os estudantes, com camiseta, porque isso é legal, isso também vai levar o nome da universidade a um nível nacional, vai ter muita gente do executivo, do judiciário, do legislativo. Isso para quem está nos bancos de faculdade é essencial, né? O contato com esses profissionais que hoje são referências no mercado da advocacia, no mundo da advocacia, com certeza qualifica e dá uma outra visão também para aquele estudante que está sentado dentro de uma sala de aula, né? Isso é muito importante para o estudante, ele ter um ícone, ele ter um norte. Então, hoje o Brasil é muito carente em exemplos, tá? Referências. Em referências, falou muito bem. E lá você vai ter inúmeras dessas referências, pessoas de uma inteligência exemplar que vão servir com certeza de exemplo para essa juventude, para que a pessoa possa escolher. O direito é muito amplo, existe dezenas de ramificações, de carreiras. Então lá ele vai ter contato com todas essas carreiras e vai poder, com certeza, com bastante tranquilidade, bastante certeza, escolher uma delas para seguir. Doutor Danilo, mais um ano está acabando, né? A gente já considera que a chegada de dezembro, daqui a pouquinho a gente tem os recessos. Os trabalhos estão caminhando aí para a sua avaliação final e a pergunta que se faz é: qual é a avaliação deste primeiro ano, deste mandato de 2017 na OAB Santos? Olha, foi um mandato excelente por conta da seguinte avaliação. Nós tivemos cursos, mais de uma centena de cursos na OAB, né? Nesse um ano, tivemos palestras presenciais na OAB que ultrapassaram a quantidade de 100. Né? Além dos cursos, nós tivemos uma primazia direcionada para trazer a modernidade. Né? Nós temos hoje um aplicativo da OAB Santos em que você consegue se inscrever
para essas palestras, se inscrever para o curso. Você tem alguns dispositivos, alguns elementos nesse aplicativo em que você pode se comunicar com a diretoria, com a coordenação de prerrogativas. Então, por exemplo, se hoje um advogado tem algum problema, o advogado passa por alguma situação que o impede de exercer o seu mistério, a sua função, através do aplicativo ele consegue tirar foto, ele consegue filmar e imediatamente ele encaminha a mensagem que vai ser recebida pelo presidente da Comissão das Prerrogativas Criminais, Cíveis e tudo mais. E na eventualidade dele não conseguir acessar, ou porque acabou a bateria, ou porque às vezes o celular está desligado, final de semana, 70 outras pessoas vão receber, inclusive nós, eu como diretor e os outros diretores, a gente recebe a informação. Quer dizer, é um mecanismo que chega direto a quem está gerindo a OAB nesse mandato. Isso acontece porque, na verdade, o grande calcanhar de Aquiles mesmo de uma diretoria, de uma subseção, é o problema das prerrogativas, né? Principalmente nos finais de semana, em que às vezes nós temos um celular, temos uma linha para o advogado precisar de alguma urgência, alguma necessidade no exercício da sua função, para ele entrar em contato. Mas às vezes o responsável por essa linha ou desligou, acabou a bateria, então não era encontrado. Sim. E o advogado não tinha como ter acesso às prerrogativas, né? Então agora não, agora você tem, além do telefone, você tem essa ferramenta aí junto ao aplicativo, que proporciona aí um relacionamento mais estreito. E uma agilidade também, muito mais grave. É a modernidade. Veja, essa ferramenta, esse aplicativo, além da inscrição de curso e tudo mais, você tem também o SOS Jovem Advogado, né? Sabe que no começo da advocacia é muito difícil, as dúvidas são tamanhas, né? Razão pela qual a gente colocou o SOS Advogado. Então você tem um conjunto de advogados, jovens advogados, exatamente para falar a linguagem também do jovem advogado, com experiência, mas para poder passar para esse jovem advogado que tem alguma dúvida, que tem algum receio, alguma medida para ingressar e não tem a experiência para isso, ele possa ter contato e discutir com um grupo de pessoas sobre a medida, se aquilo está certo, enfim, ter algum tipo de orientação, principalmente no começo da carreira. Então, quer dizer, são várias, são dezenas as ferramentas, né? Mas essas são 3 ferramentas cruciais, que no meu modo de entender foram o divisor de águas da gestão. E talvez o último e extremamente importante trabalho que nós desenvolvemos na diretoria foi o aspecto da transparência, né? Hoje em dia é uma medida, hoje em dia não há como se negar isso, em todos os órgãos públicos, é uma obrigatoriedade, algo legal, e a OAB de Santos já está cumprindo seu papel, e hoje você ingressa lá no site do OAB e está lá, portal da transparência, todas as contas, todos os valores, todas as despesas, a quantas anda economicamente a subseção, você tem lá totalmente de forma transparente para poder acessar, obter dados, inclusive tomar apontamentos para qualquer questionamento. Na verdade, a transparência não deve ser exceção, precisa ser regra. É regra, né? Exatamente. Precisa ser regra. Perfeito. Eu acho que o país está passando por está passando a limpo um histórico muito ruim e que está deixando essa mensagem principal, né? A transparência não pode ser exceção, ela precisa ser regra. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a OAB ela é financiada 100% pela anuidade dos advogados, né? Embora seja uma autarquia federal, não tem R$1 do poder público na OAB. Então, todas as despesas com funcionário, com a casa, com todas as salas de atendimento que nós temos, centenas ao longo do estado e também do Brasil, é tudo despesa, tudo custeado pelo advogado. Então, nada mais justo que ele tenha acesso a essas contas, né? Inclusive, é importante dizer, muitos colegas não sabem, né? Exato. Nós, diretores, trabalhamos gratuitamente, né? Todas as pessoas que trabalham na diretoria da Ordem, em todos os âmbitos, estadual, nacional, das subseções municipais, ninguém é remunerado. É um trabalho voluntário, é um trabalho de amor em prol da classe, né? Isso é importante também ressaltar. E eu ouso dizer aqui que, embora seja uma autarquia federal, o fato dela ser 100% financiada, vamos dizer assim, pela iniciativa privada, é que faz, talvez, a OAB ser uma referência quando a gente pensa em representatividade de uma categoria. Sem dúvida. A OAB hoje é a instituição da sociedade civil de mais credibilidade no país, né? O Datafolha faz anualmente essa pesquisa e a gente sempre fica ali disputando o primeiro lugar com as Forças Armadas, né? Então a gente tem em torno aí de 75% de aprovação da população como a entidade civil de maior confiabilidade, passando o judiciário, passando o executivo, passando todas as outras. Justamente porque a OAB ela tem uma isenção, né? Ela é apartidária,
Ontem mesmo nós tivemos em São Vicente um evento de liberdade religiosa, então nós defendemos a liberdade. O Danilo falou muito bem das prerrogativas. A pessoa que está em casa às vezes ouve e fala, mas pô, o que é isso? Que bicho é esse de prerrogativa? O que são prerrogativas? Que são até muitos advogados não sabem o que é prerrogativa. Prerrogativa, na verdade, não é um privilégio do advogado. Privilégio é o que o judiciário tem com relação aos seus juízes, por exemplo. Sim. Que o juiz vem e para o carro dentro do fórum. Vou dar um exemplo básico do Simples. estacionamento. O fórum, o aluguel do fórum é pago pelo contribuinte. Sim. Então, em tese, o contribuinte também teria direito de parar o carro lá. Gratuitamente. Exatamente, dentro do estacionamento do fórum. Mas só param os juízes e alguns funcionários. Isso é um privilégio, tá? Como tem também no executivo, no legislativo. Prerrogativa, na verdade, é a nossa ferramenta. É como se fosse uma chave de fenda, como se fosse uma chave de grifo. Como é que você vai defender o direito da pessoa se você não consegue ser atendido pelo juiz? Claro. Então, o advogado tem a prerrogativa de ser atendido pelo juiz a qualquer hora. Claro, sem de dúvida. bater na porta, pedir licença, entrar e despachar a sua petição, pedir a liberdade do seu cliente. E na verdade a prerrogativa não é uma ferramenta do advogado, é uma ferramenta que o advogado usa em benefício da comunidade, da população. É uma ferramenta de cidadania. É o que defende, é o que permite, o que possibilita que o advogado consiga defender o cidadão e a sociedade. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo, exatamente. E agora abrimos espaço para as notícias do futebol. Há 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já é campeão. Quem está muito feliz com essa notícia é o meu diretor de TV, que está lá dentro do Twitter, o Luciano, corintiano roxo. Esse é o 7º título conquistado pelo time. A consagração aconteceu depois do jogo contra o Fluminense, no Itaquerão, com um público de 45 mil pessoas. O estádio estava lotado. O Timão venceu de virada por 3-1 o time carioca. Com 71 pontos, os corintianos, líderes desde a 5ª rodada, não podem mais ser alcançados. Ao conquistar o heptacampeonato, o time garantiu também vaga na Copa Libertadores da América e agora vai assistir de camarote a briga dos concorrentes, entre eles o Santos, pela classificação na competição sul-americana. E falando em Santos, o Peixe joga hoje contra o Bahia, às 9 horas da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, tentando se reabilitar no Brasileirão. E, como eu disse, também ficar mais perto de uma das vagas da Libertadores. Bruno Henrique é a grande aposta para o jogo. Depois de cumprir suspensão, ele está de volta. Boa sorte ao Peixe. E voltamos com os nossos convidados. Hoje o Bom Dia Baixada recebe o presidente da OAB São Vicente, Alexandre de Araújo, e o secretário adjunto da OAB Santos, Danilo Pereira. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutor Alexandre, quando o senhor assumiu a presidência da OAB São Vicente, declarou que esse era um dos maiores desafios profissionais da sua vida. Depois da nova sede, quais foram as outras vitórias nesse seu primeiro ano de mandato? Sem dúvida, né? A presidência da OAB é algo de muita responsabilidade, né? E a gente tem a nossa profissão, o nosso escritório, tem a família. Eu gostaria de mandar os parabéns para o meu filho, está fazendo hoje 7 anos, o Augusto. Como ele chama? Augusto? Parabéns, Augusto, muitas felicidades. E é assim, eu trato a OAB como trato a minha família. Trato o meu escritório como eu trato a minha família. E é isso que me motiva e é isso que me faz conseguir. Nesses últimos 2 meses aí eu trabalhei 7 dias por semana, 14 horas por dia para entregar a nova casa. Nós tínhamos alguns problemas com a antiga, nós não tínhamos o AVCB, o proprietário não tinha conseguido renovar e nós tínhamos uma intimação da prefeitura, inclusive, para sair daquele local. Então a gente teve uma necessidade aí... Uma corrida contra o tempo, exatamente. Né? Então, mas isso, o que me motivou e o que me dá força é o amor realmente pela advocacia. Recentemente, através do Colégio de Presidentes, né, da nossa região,
que envolve aí todas as 12 comarcas da região, né, que tem a Baixada Santista e o litoral também, o litoral sul e também o Vale do Ribeira, e nós conseguimos fazer com que os estagiários se inscrevessem no endereço residencial, porque antes eles se inscreviam no endereço da universidade, então praticamente a totalidade dos estagiários ficava inscrita em Santos, e isso implicava numa distorção na distribuição de recursos que é proporcional aos inscritos de cada subseção. Então, o viés da minha gestão, na verdade, né, muitos perguntam o que eu pretendo com a AB, qual seria o meu objetivo. Eu estou arrumando a casa, eu estou cuidando da infraestrutura, para que a gente tenha, né? Exatamente, para que a gente tenha aí longos anos de crescimento em outras gestões, ou comigo, ou sem mim, enfim, com novos advogados aí, novas lideranças que estão se formando. A gente não pode se eternizar, né? A gente tem que transferir o conhecimento. O mais importante do que ter o conhecimento é transferir, é ter a capacidade de transferir, a humildade de transferir e o orgulho de poder formar novas lideranças aí que vão tocar o barco da mesma maneira, com a mesma competência com que nós tocamos. Na verdade, o mais importante é fazer uma base sólida, né? Um chão sólido, para que o planejamento possa ser continuado, né? Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer boa gestão. É planejar, é olhar lá na frente e manter este planejamento independente de quem esteja na cadeira do gestor principal, né? E na advocacia isso é essencial. Perfeito, até para fazer uma continuidade, né? Sim. O grande problema, na verdade, não só na OAB, é claro, em qualquer órgão ou mesmo em órgãos de classe, a continuidade é fundamental, que você vai crescendo, você vai evoluindo, né? Você deixar uma gestão para outra iniciar, você está fazendo uma perda de tempo gigante. Então, por isso que a gente fala, nós temos uma irmandade aqui, a OAB de São Vicente, de mãos dadas aqui com Santos, exatamente também nesse sentido. Não só a Baixada Santista, em linhas gerais, tem um congraçamento, vamos dizer assim, e são, na verdade, as subseções irmãs, onde, na verdade, conseguimos algo para uma subseção, buscamos na outra subseção a força para buscarmos aí, junto a São Paulo, inclusive a nossa seccional, alguns benefícios para toda a classe na Baixada Santista. A gente pode dizer que nas subseções da OAB a gente consegue ter a visão metropolitana, que a gente busca tanto dentro do poder público, que a gente briga tanto e que a gente sabe que dá resultados, né? Essa visão metropolitana, essa irmandade, andar de mãos dadas, sem se preocupar com o que eu quero, mas com o que a classe precisa, é o que garante, né, a evolução de todo o processo. Sim, sem dúvida. Quando eu vou dar um exemplo, quando eu assumia como tesoureiro há 4 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos lá em São Vicente um plano de saúde, que é um plano de saúde do Hospital Ana Costa, e nós tínhamos perto de 70 vidas lá, né? E aí, no decorrer desses processos todos, a Associação dos Advogados de Santos e a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos perderam os seus convênios por falhas nos modelos, né? Por não terem se modernizado como o São Vicente fez. E então a São Vicente acabou encampando todas essas vidas, né? São advogados, na maioria são advogados idosos, tinha advogados em tratamento, inclusive de câncer. Então foi algo que me emocionou muito de eu ter conseguido. Foi muito gratificante ter trazido todas essas vidas para São Vicente. E hoje a gente atende advogados de Praia Grande, advogados de Guarujá, advogados de São Vicente. A gente tem mais de 400 vidas hoje. Teve uma mudança agora recente no plano de saúde. Sim. E São Vicente foi o único convênio que foi permitido a continuidade das vendas durante essa transição. Olha. Então daí você vê a confiança, né, que a OAB tem perante a sociedade, não só a sociedade civil como as empresas. Porque foi uma troca, né? Foi uma troca de gestão realmente, né? O Ana Costa, todo mundo sabe, foi comprado pela Amil, sem né? dúvida. E assim, não foi uma reorganização interna, foi uma troca completa, né? Isso gerou até uma certa inveja aí dos outros conveniados, né? Mas realmente a OAB merece todo esse prestígio, porque nós devolvemos à sociedade um trabalho incrível, né?
não só na área social, que os advogados estão sempre imbuídos em trabalhos no Dia das Crianças, no Natal, né? Nós fazemos diversas ações de cidadania, orientação jurídica, a gente tem um projeto muito legal que é o OAB Vai à Escola. Recentemente nós relançamos o projeto em São Vicente e nós criamos no site um agendamento que é eletrônico, é tipo fast food. Você chega lá, tem o dia, a hora e a palestra. Então a escola, o diretor entra, adere ao dia, a hora e a palestra. Isso facilitou enormemente, porque havia um problema, o diretor solicitava a palestra, depois tinha que achar o palestrante, depois definir o tema, depois definir a data. Às vezes levava uma semana. E agora é um clique. Então, a gente está, inclusive, já no limite. Porque é tudo doação. O advogado ele tem que tirar um pouquinho do tempo dele de convívio com a família, de convívio de trabalho no escritório, para prestar esse serviço para a sociedade. Isso é aberto para todas as escolas? Para todas as escolas, inclusive as escolas particulares, do estado, do município. A gente sempre se adequa, a gente também profere palestras na FEBEM, dá palestras para pais também. É um projeto muito legal que a gente tem aí, que a OAB consegue devolver à sociedade aí um pouquinho de cidadania. Educação, né? Educação é a nossa base, a base de tudo. Como que o doutor Alexandre falou um pouquinho sobre essa relação entre a OAB Santos e São Vicente. Como que é o diálogo com as outras subseções, que são um pouco menores, né? Sim, a gente sim. sabe, são um pouco menores. Funciona da mesma forma. Na verdade, a gente estava até conversando com o Alexandre agora há pouco, temos alguns exemplos interessantes recentes, né? Tivemos agora um convênio junto ao INSS, em que se permitiu aí uma prerrogativa, uma possibilidade do advogado ele ter um atendimento prioritário nas agências. Uma reivindicação antiga. Da categoria, né? Exatamente. Não é muito longe de ser um privilégio ou algo exclusivo do advogado, pelo contrário, é em razão da função, que a gente conversou agora há pouco sobre isso, né? A função no mistério do advogado, que atua em nome de terceiros, né? Exatamente para buscar a justiça. E então, a gente sabe como que estava funcionando o INSS, né? Demora, todo mundo sabe. Exatamente. Todo mundo sabe. Uma demora muito grande, os interesses demandam uma agilidade, uma velocidade maior. E aí fechamos essa parceria junto com o INSS. Na verdade, foi uma reivindicação antiga em que São Vicente participou dos diálogos, Santos participou dos diálogos, Cubatão participou dos diálogos. Quer dizer, então, para as outras subseções, da mesma forma. Então, nós temos um bom contato com praticamente a Baixada Santista toda, né? Muitas vezes a OAB, em razão do número, do volume de demandas, é uma subseção que ela tem quase 8 mil advogados, acaba capitaneando, em alguns casos, aí o direcionamento, mas todas as subseções, quando estão de mãos dadas, todas as subseções, quando estão em conjunto, traz uma força. Sim. A razão pela qual nós temos essa orientação nossa sempre de buscar apoio nas outras subseções. E assim, essa força, ela se reflete, inclusive, na representatividade junto ao diálogo em instâncias maiores, né? Perfeito. A gente sempre fala que a interlocução é um problema. Amanhã a gente tem a nossa agenda do Porto e, além da relação Porto-Cidade, a gente fala que um dos grandes desafios do setor portuário é ter esta interlocução de maneira que ela funcione, né? Porque quando a gente tem uma classe falando por várias pessoas, por vários profissionais, numa entidade, numa esfera superior, fica muito mais fácil, né? Sim, nós temos o Colégio de Presidentes, né? Nos reunimos aí bimestralmente, são 12 subseções que vai de Bertioga até Jacupiranga, né? Então nós sempre elegemos, cada subseção recebe, né, uma dessas reuniões e lá nós discutimos assuntos metropolitanos, né, em prol da sociedade, como discutimos o assunto, por exemplo, da segurança no sistema Anchieta Imigrantes, que Cubatão e Santos aí acabaram capitaneando por estarem mais próximos, né? E a gente tem essa luta, é uma luta que a gente trava diariamente há muitos anos, né? E a gente vem fortalecendo, pedindo reuniões, promovendo ações na justiça, incitando o Ministério Público para que trabalhe em prol dessa questão. Então, o Colégio de Presidentes... A temporada de verão está aí, né? A temporada de verão está aí, é quando acontecem as maiores atrocidades na descida da nossa serra e não dá mais para a gente ficar noticiando morte de turista ou morte de morador da região que é surpreendido
por uma bandidagem que a gente sabe exatamente onde está localizada. E justamente ela está localizada ali por uma falha do poder público. Exatamente. Né? Que permitiu o crescimento desordenado das favelas e das comunidades ali no entorno da rodovia, em locais totalmente inapropriados, né? E a luta, inclusive, a luta base, nós sabemos... Pra tirar dali, né? Exato. Tem que tirar dali. Não adianta a gente enxugar gelo, né? Colocar polícia, fazer muro, isso não adianta. Exatamente. O que adianta realmente é ter uma ação, ainda que demorada, mas uma ação efetiva para retomar aquelas áreas, tirar aquelas famílias de lá e levar aquelas famílias para um lugar digno e dar também, obviamente, segurança para quem usa o sistema. A gente vai conseguir, doutor Danilo, algum resultado prático dessa pressão que já vem há anos? A OAB está atenta, está em cima, mas o que a gente sente, e eu falo isso como cidadã, né, é que, embora existam classes que representem a briga, que cobrem, a gente não sai do lugar. Exato, mas ao longo dos últimos meses nós já estamos observando alguns resultados. Reuniões já foi feita, inclusive dentro da própria OAB, audiência pública, participamos e fomos convidados lá na própria Câmara Municipal de Santos, a audiência pública, e já tivemos reuniões, inclusive, com o próprio presidente responsável da concessionária daquela rodovia, né? Então, quer dizer, já estão abrindo, os canais de comunicação estão sendo abertos, a população está reivindicando solução para isso. Está participando. Participando, também, né? Isso é importante. A audiência pública, a gente participou e a Câmara Municipal estava cheia de munícipes, inclusive, reivindicando direitos de segurança pública, né? Que é um direito básico, né? É o direito mínimo básico nosso. Sim. Mas aquilo que foi colocado agora pelo Alexandre, na verdade, não adianta você ter medidas paliativas, né? Não adianta você colocar um policiamento e manter as pessoas numa condição indigna lá dentro. A gente sabe que houve esse desenvolvimento desordenado local que permite vamos dizer assim, esse enraizamento da criminalidade. E mesmo que demore, tem que começar, né? Tem que se ter um pontapé inicial. E essa reivindicação da sociedade, essas audiências públicas, esse chamar a sociedade também para participação ativa é importante. Eu acho que desses resultados, aliás, comentamos agora há pouco, né, daquilo que vemos hoje que o Brasil está passando, se tiver um resultado positivo que seja esse, a sociedade abrir os olhos, a sociedade participar e começar a ser mais ativa para cobrar seus direitos. Aliás, ano que vem a gente tem um processo eleitoral que está sendo avaliado por especialistas como um divisor de águas, né? A gente vai ter um processo eleitoral extremamente importante, onde a gente elege presidentes, senadores, deputados federais, e que é o primeiro, depois dessa passagem a limpo aí do país, que a gente tirou debaixo do tapete muita coisa errada, que se prendeu muita gente que se achava inatingível. Como é que a OAB São Vicente, a OAB Santos, tem trabalhado? Porque todo esse processo também gerou na população um sentimento de descrédito da classe política, né? E por mais que a gente diga aqui que nem todo mundo é assim, a sensação que o cidadão comum tem é que a nossa política não tem muita saída, a gente não tem muito para onde correr. Como é que a OAB tem trabalhado, tanto o São Vicente quanto o Santos, para conscientizar que, independente é importante a participação no processo político, que a gente não pode deixar de participar? Nós fizemos já na última eleição, na eleição municipal, a OAB São Paulo criou uns 10 mandamentos da boa política, vamos dizer dessa forma, e nós convidamos vereadores e prefeitos para que fossem signatários dessa carta, e nós tivemos adesão de 100% dos candidatos a prefeito, e tivemos aí perto de 70%, 80% dos candidatos a vereador, que aderiram a esse pacto por uma boa gestão, né? E a gente vem desenvolvendo vários trabalhos, fizemos palestras para a população, palestras para os políticos, porque já na eleição passada houve uma mudança na legislação eleitoral, então não se sabia o que pode fazer de propaganda, o que não pode, como é que funciona a prestação de contas. Então nós fizemos palestras com o juiz eleitoral, fizemos palestras com o pessoal do cartório eleitoral, a OAB fomentou toda essa discussão, né? Fora isso tem o projeto OAB Vai Escola, que também a gente fala de eleições, de direito eleitoral. E o que eu peço para os meus inscritos, toda vez que a gente conversa,
é que as pessoas saibam dividir, né? Não caiam nessa de achar que todo político é ruim, todo político é todo corrupto. Mundo é igual, porque tem muita gente boa, tanto é que, mal ou bem, as coisas no nosso país funcionam, né? Quem viaja para fora vê que o brasileiro trabalha bastante, vê que as coisas no Brasil funcionam, a nossa infraestrutura, mesmo com todos os defeitos que ela tem, é uma boa infraestrutura. Então, a política ainda funciona no nosso país. Nós precisamos dar crédito à sociedade, às nossas instituições, precisamos apoiar quem trabalha pelo bem, dividir e punir quem trabalha pelo mal. Exato. Tá? Mas a gente não pode cair nesse pânico de achar que está tudo ruim, que nada vai funcionar, que nunca vai ter saída. Existe sim saída. É uma saída demorada, é uma saída democrática, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, até pessoas na televisão, falando, que a ditadura, saudade da ditadura, porque tem que ter alguém com pulso. Só quem viveu a ditadura sabe o que foi a ditadura. Eu não vivi, mas minha mãe viveu, meus tios viveram, e assim, amigos deles viveram. E a gente sabe o que foi. É um sacrilégio. Eu era criança e minha mãe falava pra gente, falava, olha, se um dia acontecer isso, aquilo, ó, todo mundo embaixo da cama, entendeu? Porque a gente vivia, eram tempos de terror, né? A advocacia, era um estado de pânico, né? A advocacia lutou, sofreu muito para restabelecer a democracia no nosso país. Então, nós não podemos... os direitos, o habeas corpus, na verdade, ele foi cassado com o AI-5, ele foi restabelecido por força dos advogados, né? Então, na verdade, como não existiu o habeas corpus para soltar os presos políticos, a OAB inovou e falou, então eu quero um habeas corpus de localização, que era algo que não existia. Para saber se eles estavam vivos, pelo menos, exatamente, né? Para saber pelo menos onde estavam. Aqueles presos políticos, né? Então, eu acho assim, que não existe saída fácil, não existe salvador da pátria, não existe milagre. O milagre é o trabalho. Sim. É o trabalho, é a austeridade, é a transparência, é a humildade, é a gestão. As pessoas pensam no poder quando ganham uma eleição, mas aquele poder, na verdade, é um dever. É lógico. Que é como nós, gestores da ordem, encaramos a presidência, a diretoria da OAB, como um dever. É um dever de prestar o serviço. Não é um poder que você vai usar, por exemplo, como usou o Cabral lá para encher o bolso de dinheiro. E é uma coisa tão maluca que é um dinheiro que ele nunca vai conseguir gastar aquilo. Vira uma doença, a pessoa se torna um maníaco. Quanto mais quer, mais tem, né? Quanto mais tem, mais quer, e nem sabe mais por que está roubando tanto. Né? E aí a gente é obrigado a ouvir, por exemplo, como ouvimos do Marcelo Odebrecht, que a corrupção era cultural no Brasil. Cultural só na esfera deles, né? Só se for na deles. Só se for na deles. Não dá para colocar a população nesse pacote. E é extremamente importante você convocar a participação, e eu acho que mais do que isso... se ater bem a quem são os candidatos, pesquisar, saber qual é o histórico desse candidato e não cair naquelas promessas que são imediatistas, né? Porque, assim, é uma mudança que demora, mas que começou. Exato, Temos um problema, né? Porque em época de eleição começa aquelas promessas que a gente chama de trampolim eleitoral, né? Que é bom para angariar, captar votos. Mas aquilo que o Alexandre disse agora há pouco, na verdade o trabalho do OAB é um trabalho muito mais com foco na cidadania. Sim. Então o projeto OAB Vai à Escola, de fato, ele é um divisor de águas, né? Nós em Santos também fazemos esse projeto e é um projeto em que ele tem uma via de mão dupla. Nós temos o advogado profissional do direito que vai nas escolas públicas ou privadas explicar os aspectos, inclusive políticos, e exatamente nesse contexto que nós estamos falando, os problemas políticos, os problemas de criminalidade, os problemas que afetam a população no dia a dia, e explica
para esse jovem o direito, explica como é que funcionam as instituições e, acima de tudo, os deveres também como cidadão, né? E muitos que dão essas palestras são também advogados recém-formados, que estão se preparando, entrando no mercado, alunos de graduação e tudo mais, que vão já também se preparando. Por isso eu disse, uma via de mão dupla. Exatamente. Agora, a nossa aposta, na verdade, na OAB é conscientizar o jovem, porque eles, de fato, a eles é que depende o futuro da nossa nação, depende politicamente do nosso país, né? E explicar, esclarecer como votar bem, como pesquisar um político, né? Sair um pouco dessa história de rede social, de político acabando pegando um determinado nicho da população para conseguir votação, explicando que existe um viés, existem interesses por trás disso e que, na verdade, o voto vai muito além disso e o voto atinge diretamente a vida do cidadão. Claro. Esse é o papel da OAB da cidadania, né? Como órgão, aliás, pegando o gancho que falamos agora há pouco, como instituição que reconhecidamente ela é uma das maiores, que tem maior reconhecimento da sociedade. Isso é muito positivo. Então a gente tem que usar positivamente isso, né? E exercer na sociedade essa missão, essa função social, acima de tudo, de explicar o caráter jurídico e o caráter de cidadania para o povo, né? E a importância de se votar. Perfeito. Né? E chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos na bancada o presidente da OAB São Vicente, Alexandre de Araújo, e o secretário adjunto da OAB Santos, Danilo Pereira. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage. Doutor Danilo, no bloco anterior nós falamos um pouquinho da participação dos novos advogados, dos recém-formados, dos recém-conquistados exame da ordem, dentro desse projeto tão bacana que a OAB vai às escolas, e nós estamos próximos aí a mais um novo exame da ordem, né? Como que vocês avaliam a evolução desse exame e a importância desse exame que abre e gera sempre muita discussão? Muita polêmica, Muita polêmica. Não, o exame da ordem é mais uma ferramenta de cidadania, né? Então, não é um exame assim tão rigoroso como parece. No entanto, ele reprova às vezes 90%, 95% dos candidatos. Então, e mesmo assim, hoje, nós somos próximos aí a 1 milhão de advogados no Brasil. Muito profissional, né, do direito. Tem mais advogados só em São Paulo do que no resto tem mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo. Tem mais advogados em São Paulo do que na França. Então, você vê que o mercado ele está, de certa forma, saturado. Sim. Muitos desses colegas recém-formados nem conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ou, às vezes, ingressam de forma precária, trabalhando aí, aviltando os honorários profissionais, o que é uma infração ética profissional, uma concorrência desleal. Com uma concorrência desleal, e acabam se frustrando. Então, embora existam outras carreiras que esse profissional pode seguir, por exemplo, no judiciário, no executivo, concursos públicos, ainda é muito difícil para esse jovem advogado, né, que muitas vezes até é uma pessoa de meia idade, ingressar no mercado de trabalho. Mas o exame de ordem, ele é um instrumento de cidadania. Outras instituições de classe, como por exemplo o CRM, vem tentando implantar o exame, e hoje eles já fazem o exame de forma voluntária, né? A pessoa, de modo não obrigatório, o médico recém-formado presta o exame. E a reprovação é próxima à reprovação que existe hoje no exame de ordem. Então você imagina o seguinte, você pode estar sendo atendido por um médico que não atendeu aqueles requisitos básicos ali exigidos pelo órgão de classe, que fez um teste com ele para ver se ele tinha conhecimento mínimo para estar iniciando a profissão. E aí a gente chega numa questão que é bastante preocupante, a qualidade do ensino que é oferecido pelas universidades que abrem cursos de direito, né? Aqui a Unisanta tem um curso muito sério, né, que forma grandes advogados, que saem, que conseguem passar no exame da ordem. No entanto, isso não é uma realidade que é seguida à risca no nosso país, né? Na verdade, é um problema geral, não é local, né? Você teve uma autorização para muitos cursos de direito,
Não obstante isso, você acabou não fazendo um investimento ou uma fiscalização da qualidade dos cursos de direito. Então, a gente fala que houve uma mercantilização. Né? Exato. Então, e o problema da advocacia é que a mercantilização, no primeiro momento, você forma o aluno. Agora, o mercado seleciona. Então, há uma seleção natural. É claro que o exame de ordem é um exame bem-vindo, óbvio. Eu falo agora como professor de direito. A avaliação do exame de ordem ela é mínima, ela é básica. Né? Claro que o bom aluno, aquele aluno que fez o curso, estudou, se preparou, ele não vai ter dificuldade no exame de ordem. Se tiver dificuldade mínima, básica para se formar, né? Que a exigência é básica do exame de ordem. Agora, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? De forma alguma, de forma alguma. Agora, temos uma problemática também, né? Direito hoje em dia, claro que, diferente do que décadas atrás, a matéria se evoluiu muito. Os direitos, a publicidade do direito de cidadão, a forma de judicialização. Então, hoje em dia, o cidadão ele sabe, ele é mais informado. Sim. Então, a demanda por processo, a demanda por direitos, né, principalmente após a Constituição Federal de 88, alargou muito as novas teorias, as novas disciplinas. E o problema é que direito ainda ficou com 5 anos de formação. Talvez, eu penso particularmente, seja uma forma de começar a repensar se o que temos hoje, a vastidão de formas, vastidão de conteúdo, e como professor, sou professor da disciplina de Direito Penal, por exemplo, o Direito Penal. O conteúdo aumentou muito, eu dou aula há mais de 10 anos, a disciplina que eu leciono há uma década atrás, hoje eu leciono com muito mais matéria, muito mais conteúdo. Quer dizer, eu tenho mais conteúdo, porém o período de ensino é o mesmo. É o mesmo. Então talvez seja a hora de repensar. Talvez em aumentar o tempo, o período de graduação, eu sei que isso é muito criticado, é muito questionado, mas aumentar o conteúdo de graduação e igual à medicina, complementar um período de residência para o aluno poder fazer 2 ou 3 anos específicos só da prática do eixo profissionalizante e deixar os 5 anos para o eixo teórico para poder alargar e ter as disciplinas e poder dar o conteúdo definitivo para o aluno. Talvez seja uma ferramenta de qualificação, inclusive. De qualificação, porque aí você consegue colocar no mercado o aluno com a parte teórica e a parte prática. Preparado, sem dúvida nenhuma. O senhor concorda, doutor Alexandre, com essa visão? Sim, sem dúvida. Os 5 anos para o curso de Direito, né? Tem matérias, por exemplo, Direito Previdenciário, a gente vê de modo en passant. Né? Na faculdade que eu fiz faculdade na Católica, na época só existia a Faculdade Católica e aqui a Santa Cecília, né? E a gente acaba depois de formado, buscando especialização, complementação e a gente todo ano a gente faz cursos e pós-graduação, fiz pós-graduação em Direito Previdenciário e enfim, e a vida do advogado é essa, é continuar estudando sem fim, porque o conteúdo só aumenta. Não adianta quem quer ser advogado ou bacharel em Direito achar que vai fazer a faculdade e vai estacionar, né? Não, o direito ele está em constante formação, então é mandamento básico continuar estudando, né? Não tem como fugir disso aí. O nosso tempo acabou, infelizmente. A gente teria alguns bons assuntos que não foram debatidos e discutidos, mas isso é bom porque deixa já o convite feito para uma volta de vocês aqui à nossa bancada. Doutor Alexandre, eu agradeço muito a tua participação, parabéns pelos desafios vencidos, sucesso aí pelos próximos anos, para que o senhor consiga fazer com que a OAB de São Vicente siga aí no seu crescimento e no seu desenvolvimento. A OAB, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui em nome da OAB de São Vicente e, sem dúvida, nós estaremos aí prontos para encarar mais desafios no ano seguinte, será o último ano desse mandato, né? E pensamos em implantar, temos alguns objetivos, o mais próximo aí é instalar um polo da ESA na OAB São Vicente, que é a Escola Superior da Advocacia, para a gente poder continuar formando os novos advogados e qualificando, para sempre prestar um serviço aí, sempre cada vez melhor para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma. Doutor Danilo, mande meu abraço ao presidente. Eu sei que ele está com um probleminha de saúde, que eu desejo uma plena recuperação a ele. Muito obrigado pela tua participação, pelas informações importantes e parabéns. Eu sempre digo, eu sou uma fã do bom trabalho feito pela OAB em nível geral, em nível nacional, porque eu acho que é uma instituição que, de fato, representa muito bem os advogados e presta um serviço muito importante ao povo.
Obrigado, agradeço aqui também a participação. É sempre importante falar para a sociedade, é sempre importante estar nos programas de televisão, e a OAB está à disposição. Quando precisarem, estaremos aqui para prestar qualquer esclarecimento, para qualquer orientação. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã com a nossa agenda do Porto a partir das 8 horas da manhã.